Beleza, pessoal? Tô de volta a mais um vídeo. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Vamos ler a palavra do Eterno, né? A revelação que o Senhor Deus deixou para nós, inconfundível, infalível e que traz todo o ensinamento que o Pai quer que nós saibamos. Aprove ao Senhor Deus permitir que a mim e que a você chegasse às Escrituras tal qual elas estão hoje. Houve adulteração? Sim, pode ter havido sim. Houveram acréscimos? Houveram subtrações no texto sagrado? Acredito que pode sim ter havido tudo isso, querido. Todo tipo de adulteração pode ter sido tentada e até executada. Mas nada disso, exatamente nada disso invalida o poder que há na Escritura Sagrada que nos chega às nossas mãos na data de hoje. Vamos orar, falar com o Pai, que o Senhor Deus nos abençoe e nos prospere nessa leitura. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos, ó Pai, esperamos e queremos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Pai, por meio da Tua palavra misericordiosa, nos abençoe. Fala conosco, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai. Manifesta, ó Deus amado, a Tua graça sobre nós e nos dá, ó Deus, o Teu poder. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas capítulo 13, os impenitentes perecerão. Trocou uma versão viva, né? Vamos ver aqui, tem a NVI. Almeida, JFA tá bom, João Ferreira Almeida. Os impenitentes perecerão. Versículo 1 de Lucas capítulo 13. Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios deles. E respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependeis, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aqui Jesus revela uma passagem bastante intrigante e há bastante discussão entre os teólogos sobre essa passagem a qual o Senhor se refere. Versículo 5. Não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, a tônica do começo já é arrependimento. Arrependimento leva à mudança de direção, mas para que eu me arrependa de algo, eu preciso pedir: Senhor, faz brotar dentro de mim um genuíno desejo de mudar, de abandonar essa prática, seja qual for a prática. A parábola da figueira estéril, versículo 6. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, e não achou. Disse então ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor. O viticultor respondeu ao Senhor: vamos entender. Deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Aqui, querido, eu faço uma paráfrase e eu faço uma analogia desse texto com as acusações que nós recebemos, com a determinação que o inimigo tem de tirar a nossa existência, mas Jesus intercede junto ao Pai para que nós não sejamos cortados antes da hora.
Então aqui eu vejo uma intercessão e não consigo encontrar outra intercessão maior do que a do próprio Jesus Cristo por nós. Uma mulher é curada no sábado. Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado, versículo 11. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para serdes curados, e não no dia de sábado. Olha o interessante, né? O cara estava preocupado com a tradição. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, a tônica aqui não é o quando aconteceu o milagre. Ah, foi quando? Foi hoje, foi amanhã, foi de tarde, foi de noite, foi no sábado. A tônica aqui é a liberdade que o reino dos céus proporciona. Então Jesus não estava preocupado com o dia, ele estava preocupado em libertar. E aí, querido, para nós, para mim, para você, precisamos estar sempre pedindo: Senhor, nos liberta e nos ajuda a libertar pessoas. A parábola do grão de mostarda, versículo 18. Ele, pois, dizia: a quem é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu, fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Então, o reino dos céus parece pouca coisa, não é? Ele diz, olha, é semelhante ao grão de mostarda, e aí ele quer dizer o tamanho do grão de mostarda é pequeno, mas depois se torna muito grande. Então, o nosso chamamento, querido, é para algo que aparentemente as pessoas vão ridicularizar. Ah, você está sendo chamado aí para virar crente, para ir para a igreja ou para viver igual esses malucos que só sabem ler a Bíblia. Querido, a recompensa será infinitamente maior. Infinitamente maior. Nós só temos que crer. Nós não temos outra opção a não ser crer. Crer que o Senhor tem nos dado uma promessa que Ele cumprirá. Ele cumprirá. Por isso, nós temos que continuar crendo no Senhor Deus Todo-Poderoso, levando o Evangelho a outros, dizendo, olha, Ele quer te libertar. 18 anos uma mulher passava ali sofrendo, mas Jesus chega com liberdade, com libertação, com cura. É isso. E querido, quantos de nós e quantas pessoas precisando de cura, ou de uma enfermidade, ou cura na alma, abertura de olhos. O simples fato de andar com Cristo já muda toda a nossa perspectiva, já nos faz entender o significado da palavra liberdade. Por isso, o Senhor disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A parábola do fermento, versículo 20. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Estreita é a porta do reino. Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu,
porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responder, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Então, querido, ele está dizendo aqui, haverá um arrependimento para as pessoas que não creem. Alexandre, eu não creio nisso, sinceramente, eu não consigo aceitar. A Bíblia é complexa demais, foi escrita por homens, e não sei o que, e pererê, parará. O Espírito Santo de Deus te diz, creia somente. A nós é dado pregar, anunciar o Evangelho até que o Senhor venha. A você é dado crer se você quiser. Você é convidado a crer, não é imposto a você, não é obrigatório que você creia, mas a mim me foi dada a incumbência de dizer, creia, porque Deus, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Versículo 29. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus, pois há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. O lamento profético de Jesus, versículo 31. Naquela mesma hora, chegaram alguns fariseus que lhe disseram, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhes Jesus, ide dizer a essa raposa, eis que vou expulsando demônios, fazendo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e não quiseste. Eis aí abandonada vos é a vossa casa. E eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aqui essa palavra se cumpre quando o Senhor entra em Jerusalém e é colocado ali os ramos e é dito, bem-aventurado o que vem em nome do Senhor. Queridos, nós precisamos crer que o Senhor Deus coloque fé na sua vida, que essa palavra vá com fé para que ela produza o efeito que o Senhor Deus quer. Ela precisa produzir em mim. Então eu falo, Senhor, produz em mim a fé. Mistura essa palavra com fé para que os meus olhos se abram a cada dia, para que a minha fé aumente a cada dia. Queridos, vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, mas nós não sabemos quando, mas sabemos que o Senhor se aproxima, então precisamos estar sempre alertas, sempre vigilantes, sempre preocupados em anunciar o Evangelho para outros, para que outros e outros e outros e outros mais venham, ouçam a palavra, tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho da salvação. Essa é a nossa intenção. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Leia novamente Lucas capítulo 13, entenda a palavra do Senhor. O eterno, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós e te abençoe hoje. Valeu, pessoal, aqui é Alexandre Mendes, lendo a palavra do Senhor e dizendo, Jesus te ama, entregue-se a Ele. Valeu, pessoal.